Olá, turma, eu sou a professora Josineia e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas de tendência central, tá certo? Então, quando a gente trabalha com estatística, significa que o nosso objetivo é analisar um conjunto de dados, certo? E aí as medidas de tendência central, elas servem para quê? Elas servem justamente para que a gente consiga utilizar um único número para representar todo o nosso conjunto de dados, toda a nossa amostra, tá certo, pessoal? Então, para isso a gente vai ver que existem alguns tipos aí, né, de medidas que a gente utiliza aí para fazer essa análise, para fazer essa substituição, né? Para a gente não ficar trabalhando toda hora com todos os dados do problema, a gente utiliza um único número para representar todo aquele conjunto de dados. Então a ideia basicamente é essa. Bom, a primeira medida de tendência central que a gente vai estudar é a média aritmética simples, né? Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala em média, o que a gente quer? A gente tem um conjunto com N dados, N números, tá certo? E aí eu tenho ali o primeiro dado, que é o x1, o segundo, que é o x2, o terceiro, que é o x3, né? E assim sucessivamente, até o último dado do problema, até o xn. E aí, eu vou fazer a média, né? Mas no que consiste a média? Depende, tem vários tipos de média. Em matemática, a gente trabalha mais com a média aritmética simples, tá certo? Mas existem outros tipos também. Então, a gente tem esse conjunto de dados e quer calcular a média. A média aí vai ser um certo número, que a gente vai chamar de M, né? Entre o primeiro e o último dado do problema. E como que a gente vai fazer essa média? São operações simples, né? Que a gente realiza com o nosso conjunto de dados. Então, a média aritmética simples, que é a mais utilizada, consiste em pegar os dados do problema, somar esses dados e dividir pela quantidade. Então, a média aritmética, que a gente vai chamar de MA, vai ser dada por x1 mais x2 mais x3 mais até o último termo, mais o xn, tudo dividido por n, onde n representa a quantidade de dados do meu problema, tá certo, pessoal? Então, o que isso significa? Significa, por exemplo, que se eu tenho uma turma com 50 alunos e eu quero analisar o desempenho daquela turma, se ela é regular, é boa ou ótima, eu posso, né? Eu não preciso necessariamente ficar olhando para todas as 50 notas, né? Eu não preciso olhar para a nota de cada aluno. Não, eu posso calcular a média da turma. Como? Somar todas as notas, todas as 50 notas dos alunos e dividir por 50, e dividir pela quantidade. E aí eu vou ter um único número, e esse número vai representar a turma como um todo, num contexto geral, né? Através daquela média, eu vou conseguir dizer se aquela turma é regular, boa ou ótima. Tá certo, pessoal? Bom, um outro tipo de média aí é a média geométrica, que vocês veem na PG, né? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente fala em PG, a gente sempre fala que o termo central, ele é a média geométrica dos extremos, dos vizinhos, tá certo, pessoal? Né? Ou dos extremos ou dos vizinhos. E no que consiste essa média? Né? É um outro tipo de média que a gente utiliza aí para representar o nosso conjunto de dados. Nesse caso, agora o que a gente faz? A gente pega os dados do problema, multiplica todos eles e calcula a raiz enésima, tá certo? Então, se eu tenho 3 dados no meu problema, eu vou pegar, eu tenho 3 notas, né? Notas de 3 alunos. Eu vou multiplicar essas 3 notas e vou calcular a raiz cúbica do resultado, tá certo? Então, eu vou fazer ali a raiz enésima de x1, que multiplica x2, que multiplica x3, x3, que multiplica x4, até o último termo, até o xn, tá certo? Multiplico os valores, depois eu tiro a raiz enésima, tá? Onde n ali é a quantidade de termos que eu tenho no meu problema. E temos também a média harmônica, pessoal. A média harmônica, a gente representa por mh, né? Ela é o seguinte: agora eu vou pegar a quantidade e vou dividir pela soma dos inversos de cada dado do meu problema. Então, eu vou pegar a quantidade e dividir pelo inverso de x1, mais o inverso de x2, mais o inverso de x3, mais o inverso de xn, tá bom? Então, eu vou fazer n dividido por 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre x3, mais 1 sobre xn. Tá certo, pessoal? Bom, então, vamos ver isso na prática, né? Quando a gente compara essas 3 médias aí, a gente também tem a seguinte relação, né? Que a gente chama de desigualdade entre as médias. A relação é a seguinte: a média harmônica, ela sempre vai ser, a gente tem aí no próximo slide, tá? A média harmônica, ela é sempre menor ou igual que a média geométrica,
que é sempre, por sua vez, menor ou igual à média aritmética, tá certo? Então, essa é uma relação que, às vezes, pode ajudar, né? Dependendo da questão que você tenha que resolver, né? De repente, você não tem a média geométrica, mas você tem a harmônica e a aritmética. Então, você consegue estimar mais ou menos ali quais são os possíveis valores para a média geométrica através dessa desigualdade, tá certo? E não se preocupem, né? Geralmente, nos concursos de vestibular não costuma cair. Mas, assim, você consegue fazer, né? Você consegue verificar que essa desigualdade ela é válida até mesmo calculando as médias, tá certo, pessoal? E para não esquecer, é fácil. É só você olhar para o alfabeto mesmo, né? Média aritmética, A vem primeiro. A é maior ou igual que G, que vem depois. Média geométrica, que é maior ou igual que H, né? A ordem alfabética. A vem primeiro que o G e G vem primeiro que o H. Então, a gente consegue saber aí qual é a ordem das desigualdades. A aritmética é sempre maior ou igual à geométrica, que é sempre maior ou igual que a harmônica. Maior ou igual, quando que elas vão ser iguais? Quando os dados do problema forem todos iguais, tá? Quando eu tiver ali os mesmos valores, né? No meu conjunto de dados. Então, e aí eu calculo e aí eu vou ter as médias iguaizinhas, tá certo, pessoal? Bom, no exemplo 1, ele pede para a gente calcular as médias aritmética simples, geométrica simples e harmônica simples entre os números 3, 6 e 12. Então, vamos lá. Calculando. Bom, vamos começar pela média aritmética, né? A gente sabe que a média aritmética simples é só eu somar os meus valores e dividir pela quantidade. Então, eu tenho aí 3 valores, x1, x2, x3. x1 é 3, x2 é 6 e x3 é 12. Então, eu vou somar 3 mais 6 mais 12 e vou dividir pela quantidade. Como são 3 números, eu vou dividir por 3. E aí, a gente tem, né, que 3 mais 6 é 9, 9 mais 12 vai dar pra gente 21, 21 dividido por 3 é igual a 7. Então, a média aritmética aí é 7. Isso poderia estar expressando aí as 3 notas de um aluno numa turma. Então, ele tirou 3 na primeira prova, 6 na segunda. Não poderia, né? Porque ele não poderia ter tirado 12, tá certo, pessoal? Mas seria uma situação, né? Isso só pra gente ilustrar. Seria isso, a média final dele seria 7. Né? Mas ele não teria como ter tirado 12 na terceira prova, tá certo? Então, foi um exemplo ruim aí, né? Mas poderia ser qualquer outra situação, tá bom? Então, 7 representaria aí o nosso conjunto de dados. Bom, já a média geométrica, a gente teria então que calcular, como são 3 valores, raiz cúbica de 3 vezes 6 vezes 12, certo? Então, vamos lá. Raiz cúbica ali de 3 vezes 6 vezes 12. O que é melhor nesse caso? Muitos alunos discordam, né, dos professores e preferem multiplicar primeiro e depois calcular a raiz. Mas, gente, nesse caso, o ideal, o melhor a se fazer é você fatorar os valores, tá bom? Porque aí você consegue descobrir quais são os fatores primos que aparecem e quantas vezes ele aparece. Fica muito mais fácil de calcular essa raiz, tá bom? Se a gente fizer 3 vezes 6 vai dar 18, 18 vezes 12 vai dar 216, tá bom? Se eu não me engano. Então, calcular raiz cúbica de 216, né? Você não vai saber fazer isso de cabeça. Então, o ideal é fatorar os valores. Por exemplo, aqui eu já tenho 3, que já é primo, né? O 6, se eu fatoro ele como produto de primos, é 2 vezes 3. Então, tá aqui, 2 vezes 3. E o 12 é 4 vezes 3, só que 4 é 2 ao quadrado. Então, é 2 ao quadrado vezes 3. Tá aqui, pessoal. Fatorei, o que apareceu? Tenho raiz cúbica agora de 2, de 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 ao quadrado vezes 3. Reparem que o 3 apareceu 3 vezes, então eu tenho raiz cúbica de 3 ao cubo, que é 3, e o 2 também apareceu 3 vezes, já que 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2 é 2 elevado a 3, certo? Então eu vou tirar raiz cúbica de 3 ao cubo, que é 3, e raiz cúbica de 2 ao cubo, que é 2. 3 vezes 2 dá pra gente aí 6, que é o nosso resultado. Fica muito mais simples de calcular essas raízes. Tá certo, pessoal? E agora, por último, né, a gente vai calcular aí a média harmônica. Bom, lembrando que a média harmônica é só eu pegar a quantidade e dividir pela soma dos inversos dos valores do problema. Então, eu vou ter que ter 3 dividido por 1/3 mais 1/6 mais 1 sobre 12. Resolvendo, então, aqui no denominador, como apareceram frações, a gente vai ter que calcular o MMC, né? MMC de 3, 6 e 12 é 12. Então, o primeiro aqui a gente vai ter que multiplicar por 4, correto? Por 4 em cima e embaixo.
tá? Então, o numerador vai ficar multiplicado por 4, 4 vezes 1, 4. Aqui o 6, para chegar a 12, a gente vai ter que multiplicar por 2 em cima, embaixo. Então, multiplico por 2 em cima, embaixo também. E aqui, né, eu já tenho o denominador 12, então é ele mesmo, 1 sobre 12. Tá bom? Então, a gente vai ficar com 4 mais 2 mais 1, tudo sobre 12, né? E aí, divisão de frações, repete o primeiro valor, que é 3, multiplico pelo inverso da segunda. Então, o denominador aqui, que seria 12, que é o MMC, vai para cima multiplicando. Com isso, a gente ficou com 3 vezes 12, que é 36, dividido por 7. 36 dividido por 7 aí dá aproximadamente 5,15. Tá certo, pessoal? Então, calculamos aí as 3 médias, né? Aritmética, geométrica e harmônica. E a gente percebe que, de fato, a média aritmética é maior que a geométrica, que, por sua vez, é maior que a harmônica, como a gente viu aí na desigualdade entre as médias. Perfeito? Bom, então, agora a gente vai ver que também, né, a gente viu que existe a média aritmética simples, ela é a mais utilizada, mas também tem a média aritmética ponderada. E vamos ver agora outros tipos de medidas de tendência central, além da média, tá certo? Bom, pessoal, então, quais são os outros tipos, né? A gente viu a média aritmética simples, que é só somar os dados do problema e dividir pela quantidade, tá bom? Agora eu vou pegar essa média, como ela é a mais usada, eu vou representar ela por x barra, tá? Ela é a mais usada quando a gente trabalha em estatística, né? Envolvendo aí problemas envolvendo o concurso, muitos problemas do Enem, eles vão ser resolvidos utilizando essa média, tá certo? Quando for uma média diferente, a questão tem que dizer para você, que é a média geométrica ou a média harmônica, tá bom? Do contrário, a gente sempre trabalha com a média aritmética. Agora, o que a gente vai ter que identificar no problema é se ela é aritmética simples ou ponderada. Qual a diferença? A diferença, pessoal, é que na ponderada a gente trabalha com pesos, tá? O que significa isso? O que são os pesos? Os pesos, eles representam ali a quantidade de vezes que cada informação apareceu no problema, tá bom? Porque quando a gente faz, né, x1 mais x2 mais x3, a gente está supondo ali que esses valores, eles são todos distintos, são todos diferentes um do outro. Mas pode acontecer de que, de repente, eu tenha um conjunto de dados com valores repetidos. E aí, para eu não ficar repetindo ele toda hora, eu atribuo o peso a ele. O que é o peso? É a quantidade de vezes que ele apareceu no meu conjunto de dados, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que numa turma eu tenho 3 alunos que tiraram nota 6 e tenho 4 alunos que tiraram nota 8. Bom, aí para eu não fazer a média, né, somando 6 mais 6 mais 6, mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, o que é mais fácil? É mais fácil eu fazer 6 vezes 3, né? 6 vezes o peso, a quantidade de vezes que ele apareceu, mais 8 vezes 4 e dividir pela quantidade de valores. Tá certo, pessoal? Então, nesses casos, a gente tem a média ponderada, onde a gente vai pegar o dado do problema, vai multiplicar pelo peso, vamos somar e dividir pela soma dos pesos. Tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, x1 apareceu P uma vezes no meu conjunto de dados, o x2, P duas vezes, o x3, P três vezes, o xn, Pn vezes. Vou dividir pela quantidade. Quem vai ser a quantidade? A soma, né, da quantidade de vezes que cada dado apareceu. Ou seja, P1 mais P2 mais P3 mais P4 até o último termo, mais Pn. Tá certo? Então, é nesse caso que a gente vai trabalhar com a média ponderada. Muitas questões de concurso, envolvendo até mesmo nota de vestibular, né? Diz pra gente isso, que o candidato no concurso fez uma prova que tinha peso 2 e outra que tinha peso 3. O que isso significa, gente? Se ele fez uma prova que tinha peso 2, significa que a prova dele, né, usualmente a prova vale 10 pontos, se a prova dele tinha peso 2, ela valia 20. É como se ele tivesse feito 2 provas, tá bom? Então, o peso 2 é isso. Ah, ele fez uma prova com peso 2 e tirou 5. Ou seja, na verdade, ele tirou 10, né? Porque cada uma das provas, ele tirou 5, 5. Então, na verdade, ele tirou 10 numa prova que valia 20 pontos, tá certo? E tirou 8 numa outra que tinha peso 3. O que isso significa? A que tinha peso 3 vale 30, então, correto? Então, se ele tirou 8, na verdade, a nota dele é 8 vezes 3. Ou seja, 24 pontos. Tá certo, pessoal? Então, a ideia da média ponderada é essa, que cada valor ele vai ter ali os pesos, né? Se o cara fez uma prova que tinha peso 3, é como se ele tivesse feito 3 provas e em cada uma tivesse tirado nota 8, tá bom? Bom,
Já na mediana, né? O que é mediana? A gente não falou sobre esse conceito ainda. É uma outra forma, é um outro jeito aí de representar o nosso conjunto de dados, tá bom? É um outro tipo de medida de tendência central. Bom, como que a gente faz o cálculo da mediana? E para que ele serve? Bom, a mediana, por que a gente precisa utilizar ela? Porque nem sempre a média aritmética ela representa fielmente o nosso conjunto de dados, tá certo? Isso acontece, por exemplo, em problemas do dia a dia mesmo, né? Quando, por exemplo, você vê numa notícia, uma reportagem falando sobre o PIB do Brasil, tá? Que é a distribuição da renda, né? O PIB, às vezes aquele valor ali, se ele foi calculado baseado na média, ele pode não estar representando a realidade do nosso país, tá bom? Ele pode distorcer a realidade, tá? Então, por exemplo, se numa certa região eu digo que a média salarial daquelas pessoas que vivem ali de 4 mil reais, por exemplo, né? Vamos supor. De repente, aquilo não representa a realidade, tá? De repente, as pessoas ali, elas ganham pouco, ganham um salário muito baixo, e aí tem uma que ganha muito, muito bem, tá? E faz com que essa média suba, tá bom? Então, faz com que essa média vá para 4 mil, tá certo? Posso ter ali, por exemplo, tem 4 pessoas que ganham R$ 1.000, aí tem uma que ganha 16 mil. Aí a média vai para 4 mil reais. Aí parece que todo mundo ganha bem, né? Mas na verdade não é isso que acontece. Só tem uma pessoa ali que destoa daquele conjunto de dados, tá bom? Então é por isso que a gente tem essas outras medidas, que é a mediana e a moda, porque nem sempre a média aritmética ela é um bom parâmetro para representar o nosso conjunto de dados, tá bom? Então, no que consiste a mediana? A mediana é o seguinte, significa que eu vou pegar todos os valores do meu problema, vou organizar eles, tá? Essa é a primeira coisa, eu preciso organizar, ordenar, tá? Pode ser em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, né? Geralmente a gente usa a ordem crescente, claro, né? Já que a gente já está habituado a fazer isso, e a gente vai pegar o valor central do nosso conjunto de dados, tá bom? Então, eu ordenei todo mundo e vejo quem é o do meio, o central. Ele vai ser a mediana do meu conjunto de dados. Agora, tem um detalhe. Se eu tiver uma quantidade ímpar de termos, beleza, é o central mesmo. Agora, se eu tiver uma quantidade par de termos, eu vou ter 2 valores centrais. E aí eu vou somar esses valores e dividir por 2. Eu vou pegar a média aritmética entre os 2 valores centrais. Tá certo, pessoal? Então, o princípio é esse, né? Mediana, se eu tiver uma quantidade ímpar, eu pego o do meio. Por exemplo, eu tenho 5 termos. Quem vai ser o do meio? 5 termos, pega 5 e divide por 2, dá 2,5, né? O que isso significa? Significa que eu vou jogar 2 termos para a esquerda, 2 para a direita, vai ficar 1 no meio. Então, eu vou pegar o terceiro termo. O terceiro termo, o terceiro valor do meu conjunto de dados, ele vai ser a minha mediana, tá certo? Agora, se eu tenho um conjunto de dados com 6 valores, quem vai ser a mediana? 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu vou jogar 3 para a esquerda, 3 para a direita. Quem que vai ficar no meio? 2 valores, o terceiro e quarto. Eu vou pegar o terceiro e quarto, vou somar e vou dividir por 2, tá certo? A gente vai ver isso na prática com exemplos. E a moda, gente? A moda é muito fácil, não precisa calcular, né? A moda é o valor que mais aparece, é aquilo que está na moda, é aquilo que é tendência, é aquilo que mais aparece no seu conjunto de dados. Então, são os valores que aparecem com mais frequência, que repetem mais vezes, tá bom? Eu posso ter um conjunto de dados com mais de uma moda? Sim, sem problemas, tá? Eu posso ter valores ali que aparecem a mesma quantidade de vezes. Então, a gente diz que o nosso espaço ele pode ser bimodal, trimodal, tá certo? Que é quando ele possui mais valores ali, né? Repetindo a mesma quantidade de vezes, tá bom? Então, isso não é problema. A moda é aquilo que está se usando mais, é aquilo que está na moda, tá bom? Então, é o valor que mais aparece. É só isso que você precisa saber. Bom, vamos para os exemplos, então? Bom, no exemplo 2, ele pede para a gente o seguinte. A média aritmética das idades de 10 pessoas de um determinado grupo é igual a 12 anos. Se tirarmos desse grupo uma pessoa e ela tiver 21 anos, a média aritmética em anos das pessoas restantes no grupo corresponde a quanto? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos lá, né? A gente tem que calcular a média, a nova média, né? Depois que a gente tira essa pessoa do grupo. Mas primeiro a gente precisa entender o problema. Inicialmente, a gente tem um conjunto com 10 pessoas, tá certo?
E a gente sabe que a média desse conjunto aí, a média das idades dessas 10 pessoas deu 12 anos. O que isso significa? Bom, se a média ela representa todo o conjunto de dados, significa o seguinte, significa que mesmo sem saber a idade de cada uma dessas pessoas, eu posso dizer aí que é como se cada pessoa tivesse 12 anos, tá bom? Então é como se cada uma das 10 pessoas tivessem ali 12 anos de idade. Perfeito? Bom, isso vai nos ajudar a saber a soma das idades. Por quê? Porque a média aritmética é a soma das idades dividido pela quantidade de pessoas, correto? Então vamos lá, vamos resolver nosso problema. A média é a soma das idades dividido pela quantidade de pessoas. Então, o que significa? A média a gente já tem, né? Inicialmente, com as 10 pessoas. A gente sabe que a média das idades das 10 pessoas é 12 anos. Então, a gente sabe que 12 tem que ser igual à soma das idades dividido por 10, né? Soma das idades dividido pela quantidade. Ou seja, a soma das idades é, então, 10 vezes 12, que vai dar 120. Tá bom? Então, quando eu somar a idade de todas essas pessoas, né? Se é como se cada pessoa tivesse 12 anos e eu tenho 10 pessoas, é só fazer 12 vezes 10. Então, a soma das idades é 120, correto? Bom, agora, eu peguei, né, esse grupo com 10 pessoas e tirei uma pessoa. O que vai acontecer? Eu vou ficar com 9 pessoas, então, no novo conjunto de dados. E essa pessoa que eu tirei, eu sei que ela tinha 21 anos. Isso vai mexer na minha média, né? Se ela tinha 21 anos e eu tirei ela do grupo, isso vai alterar a minha média aritmética. E agora a questão pede pra gente qual é a nova média. A média das pessoas que restaram no grupo. Então vamos lá, pessoal. Se a soma antes da saída dessa pessoa, a soma das idades era 120, né? 120 anos, somando todas as idades. Agora a nova média vai ser 120 menos 21. A nova soma, perdão. Nova média não, a nova soma. A nova soma vai ser 120 menos 21, correto? 120 menos 21 vai dar pra gente 99. Essa é a nova soma das idades, com a saída dessa pessoa. E agora, como ela saiu, eu não tenho mais 10 pessoas, eu tenho 9. Então, a nova média vai ser a nova soma dividido pela nova quantidade de pessoas, ou seja, 99 dividido por 9. Isso vai nos dar 11. Então, agora, pessoal, a nova média das idades aí dessas pessoas é igual a 11 anos, tá bom? Então, a alternativa correta aí é, portanto, a letra A, pessoal. Bom, vamos para o terceiro caso. Terceiro problema. A mediana dos salários de 6 funcionários de uma empresa é quanto? Bom, a gente tem aí, né, a tabelinha com o funcionário Pedro, Rafael, Carla, Bruno, Ana e João. E os salários deles, tá certo? Bom, o que acontece aí, né? Ele quer a mediana, ou seja, ele quer o valor central do nosso conjunto de dados. E aí alguém pode pensar, bom, são 6 valores, eu pego os 2 do meio, somo, divido por 2, correto? Cuidado, né? Se a gente fizer do jeito que está aqui na tabela, os 2 do meio, né? Eu tenho aqui ó, o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Os 2 do meio é o terceiro e quarto. Eu vou fazer 2.500 mais 800, vou dividir por 2. Vai dar errado. Por quê? Porque eu tenho que lembrar que para calcular a mediana, os meus valores sempre precisam estar ordenados. Tá certo, pessoal? Então, a gente primeiro coloca em ordem, do menor para o maior. E depois localiza quem são os centrais. Então, vamos lá. O primeiro valor aí, menor de todos, é R$ 800, né? O segundo, 988. O terceiro vai ser 1.000, correto? E o quarto, 1.200. Então, legal, eu nem preciso ordenar mais nada, porque eu já encontrei quem eu quero, que é o terceiro e quarto. Eu já sei que os valores centrais eles vão aparecer na terceira e quarta posição. Então, eu só preciso deles. Então, eu já sei que a minha mediana vai ser a média aritmética entre o terceiro e quarto valor, 1.000 e 1.200. 1.000 mais 1.200 vai dar pra gente 2.200. Dividido por 2 vai dar R$ 1.100. Então, a alternativa correta, pessoal, nesse caso, é a letra B. Então, tá aí a solução na tela para vocês. Bom, agora vamos para o quarto problema. Na quarta situação, a questão pede para a gente o seguinte. A gente está vendo aí um gráfico de barras, né? Em um curso de inglês, as turmas são montadas por meio da distribuição das idades dos alunos. O gráfico abaixo representa a quantidade de alunos por suas idades.
A média, a mediana e a moda das idades dos alunos é quanto? Bom, nesse caso, a gente vai ter que trabalhar aí com a média aritmética ponderada. Por quê? Porque cada idade apareceu aí mais vezes, né? Eu não tenho as idades todas distintas. Então, se eu olhar para o gráfico, eu vou perceber aqui que eu tenho 4 alunos com 16 anos, eu tenho 5 alunos com 17 anos, 3 alunos com 18 anos, 1 aluno com 19 anos, 2 alunos com 20 anos e tenho 5 alunos com 21 anos. Perfeito? Então, nesse caso, pessoal, a gente vai ter que calcular a média usando a média ponderada. Por quê? Porque cada idade, né, a média das idades, as idades elas têm pesos. Cada idade aparece uma certa quantidade de vezes. Então, eu vou ter que pegar cada idade, multiplicar pela quantidade de vezes que ela aparece no meu problema, somar esses valores e depois dividir pela soma das quantidades. Então, vamos lá. Vamos para a média. Calculando a média primeiro, né, que eu representei aqui por x barra, eu tenho, 16 anos apareceu 4 vezes, então eu vou fazer 16 vezes 4, mais 17 vezes 5, mais 18 vezes 3, mais 19 vezes 1, mais 20 vezes 2, mais 21 vezes 5. Tudo isso eu vou dividir pela quantidade. Quem é a quantidade? É a soma dos pesos. Então, é 4 mais 5, mais 3, mais 1, mais 2, mais 5. Ou a soma seria a soma dos alunos, né? Quantidade de alunos que eu tenho. Então, eu tenho 4 aqui com 16, 4 mais 5, mais 3, mais 1, mais 2, mais 5. Tá certo? E aí, fazendo o cálculo, né? Claro, a gente sempre multiplica primeiro. Então, eu vou fazer aqui o produto primeiro de cada valor. Depois, somo e divido por 20. Fazendo aí o cálculo, a gente encontra que a média das idades dos alunos dessa turma, dos 20 alunos dessa turma, é aproximadamente 18,35, tá certo? Eu acho que essa divisão deu exata, tá? Dá exato, 18,35. Então, a média das idades é 18,35 anos aí. Agora, a mediana, vamos lá. Quem é a mediana? Então, significa que, se eu fosse representar o meu conjunto dos 20 alunos por uma única idade, né? Eu falaria, eles têm em média 18 anos. Seria isso, tá certo? Eu não quero falar a idade de cada um. Então, eu uso a média para representar todo esse conjunto de 20 alunos. Tem em média 18 anos. Agora, se eu quiser utilizar a mediana, então eu tenho que localizar quem é o valor central do conjunto ordenado de dados, tá certo? Bom, a gente já sabe que são 20 alunos no total, correto? Se são 20 alunos, 20 é par, 20 dividido por 2 dá 10. Então, eu vou ter 10 alunos para a esquerda, 10 alunos para a direita. Eu tenho que localizar, então, qual é a idade do 10º aluno e do 11º, pessoal. Vamos lá. Bom, as idades elas já estão ordenadas, né? Isso é muito bom, já ajuda bastante. Por quê? Porque agora é só localizar o 10º aluno e o 11º e fazer a média aritmética das idades desses alunos. Então, vamos lá, pessoal. Com 16 anos, a gente tem 4 pessoas. Com 17, a gente tem 5. 4 mais 5, a gente já tem 9 alunos aí, tá bom? Então, a gente tem 9 alunos com idade menor ou igual a 17. 9, legal. Só que eu quero o 10º e o 11º. O próximo, com certeza, vai ser o 10º. Concordam comigo? Porque aqui eu tenho 9, né? Se aqui eu já tenho 9, no próximo eu vou ter o 10º aluno, o 10º e o 11º, já que com 18 anos eu tenho 3 alunos. Então, aqui eu tenho o 10º, o 11º aluno e o 12º. Eu só quero o 10º e o 11º. Então, a mediana vai ser a soma das idades entre o 10º aluno e o 11º. Só que eles têm a mesma idade, 18 anos, tá bom? Então, 18 mais 18 dividido por 2 é 18, né? Nem precisa fazer essa conta. Mediana, então, é 18. Bom, e a moda? A moda é aquilo que mais aparece. Então, é só localizar quais foram as idades que apareceram mais, com maior frequência. Bom, com maior frequência, a gente tem 17 anos, né? Tem mais alunos com 17 anos e com 21 anos. E como elas apareceram, né, a mesma quantidade de vezes, eu tenho 5 alunos com 17 anos e 5 alunos com 21 anos, eu tenho 2 modas. É um conjunto de dados aí bimodal, tá certo? A minha moda é, portanto, 17 e 21. Está resolvido o nosso problema, pessoal.
Bom, vamos agora para o quinto problema. Essa questão aí é do Enem, né? Questão que caiu no Enem em 2018, se eu não me engano, tá certo? Nele a gente tem aí um pictograma, né? Um gráfico representado por um pictograma, tá certo? E aí vamos ver o que o problema pede pra gente. Bom, a questão diz o seguinte: de acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. Então, a gente tem aqui, né, o nosso gráfico, é um pictograma, olha que bonitinho as figurinhas, né, onde cada carrinho está representando a quantidade vendida, tá? Então, no ano de 2014 foi vendido um carrinho, no ano de 2015, 2, no ano de 2016, 5 carrinhos, tá bom? O carrinho representa a quantidade vendida aí. Bom, a média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi de... Bom, pessoal, vamos lá. Ele quer a média anual. Então, a gente precisa somar todas as quantidades, né? Preciso somar quantos carrinhos foram vendidos em 2016, quantos carrinhos foram vendidos em 2015 e quantos carrinhos foram vendidos em 2014 e dividir por 3, já que são 3 anos, tá certo? E aí eu vou ter a média aí de carros vendidos aí por ano. Mas a gente não sabe qual é a quantidade que cada carrinho está representando, né? A gente sabe que cada carrinho é uma certa quantidade, que essas quantidades são iguais, é claro, né? Mas a gente não sabe que quantidade é essa. A única informação que ele deu aí no nosso texto foi que a marca A, né, expandiu suas vendas no ano de 2016 e nesse ano superou em 360 unidades as vendas de 2015. Então, essa é a informação relevante para o nosso problema, tá bom? A primeira informação que ele fala lá, né, no início, que o mercado de veículos atingiu em 2016 um novo marco quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis. Isso não ajuda, porque mais de 750 mil foi quanto? Mais quanto, né? Ele não deu um valor exato, preciso. E aqui, com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões no mundo inteiro. Aqui é só da marca A. Então, essa informação também é irrelevante. A única informação importante aí para o nosso problema é realmente a última. Quando ele fala que a marca A, né, quando expandiu aí as vendas, conseguiu vender 360 unidades em 2016 a mais que em 2015. Então, essa é a informação importante para o nosso problema, para a gente conseguir resolver o nosso problema. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente calcular essa média, beleza, a gente já sabe que é só somar a quantidade de carros vendidos em cada ano e dividir por 3. Legal. Só que a gente precisa primeiro chegar nessa quantidade de carros. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar cada carrinho e vou chamar de X, tá? Como eu não sei aqui. Em 2014 foi vendido, sei lá, 10 mil carrinhos? Não sei. Então, eu vou chamar de X essa quantidade a princípio, tá certo? E vou tentar descobrir que valor é esse. Então, vamos lá, pessoal. Chamando aí cada carrinho de X, eu sei que em 2016 eu vendi 3 carrinhos a mais que em 2015. Então, eu sei o quê? Eu sei que X mais X mais X, 3X, é igual à quantidade que eu vendi a mais. Ou seja, 3x é igual a 360, foi o que eu vendi a mais em 2016, certo? Foi o que ele deu aí para o nosso problema. Então, vamos resolver. Bom, se 3x é igual a 360, então, significa que x, né, basta a gente dividir, passar o 3 para o lado direito dividindo, e a gente encontra que o x é igual a 360 dividido por 3, 120, perfeito? Então, cada carrinho aí representa 120 carros vendidos pela marca A, perfeito? Com isso, quem vai ser a média anual? Bom, a média anual não é só somar tudo e dividir pela quantidade? Então, cada carrinho é x, né? Então, eu tenho aqui, ó, 5x mais 2x, 7x, mais x, 8x. 8x dividido por
Eu quero a média no ano. Então, eu vou dividir por 3, já que são 3 anos. 8x dividido por 3. Como x é 120, é só substituir. 8 vezes 120 dividido por 3. 120 dividido por 3 vai nos dar 40. 40 vezes 8 vai dar 320. Perfeito, pessoal? Então, a média de carrinhos vendidos aí por ano é de 320 carrinhos. Com isso, a alternativa correta é a letra D. Outra coisa importante, pessoal, às vezes a dúvida, né, que aparece aí para muitos alunos é saber por quanto dividir, tá bom? Por exemplo, aqui nesse problema poderia gerar uma dúvida. Eu divido por quanto? Por 8? Não, eu divido por 3. Por quê? Porque foram 3 anos, tá bom? A gente tem que sempre verificar no problema, no enunciado, é a média de quê? É a média de carro por ano. É a média anual. Então, eu sempre vou dividir pelo ano, tá bom? Então, sempre estejam atentos a isso, tá certo? Qual é a média que ele pediu? É a média das idades. Então, vou pegar a idade e dividir pela quantidade de pessoas. É a média dos preços. Então, eu tenho que somar todos os preços e dividir pela quantidade de produtos vendidos. Tá certo, pessoal? Estejam sempre atentos a isso, ao enunciado. A média em relação a quê? Porque isso pode gerar uma confusão, né? De repente, às vezes, quando é um problema envolvendo o gráfico, muitos alunos têm dificuldade de interpretar os gráficos e, às vezes, acabam pegando os valores errados ou dividindo pela quantidade errada. Tá certo? Então, cuidado com isso aí, estejam atentos ao enunciado sempre, tá bom? Para que vocês consigam aí fazer uma boa prova e obter um bom desempenho aí nos concursos. Tá certo, pessoal? Então, é isso.